Olá, queimar de dentro para fora a exaustão. Essa é uma das principais características aí da síndrome do burnout. E o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Isso tem a ver de que as pesquisas mostram de que 1 a cada 3 brasileiros em estado de trabalho estão com síndrome ou vivenciam a síndrome do burnout. E quais são as causas, quais são os motivos desse esgotamento, a exaustão? É uma depressão. E uma das características nítidas dessa depressão está a sua relação diretamente com o trabalho. Esse esgotamento físico e mental que modifica todo o processo de saúde emocional das pessoas. E aí eu poderia falar dos diversos fatores que vão levar ao burnout, como por exemplo o excesso de trabalho. E aí, gente, não é só trabalhar a mais, é trabalhar além do limite, até mesmo da sua capacidade intelectual e também da sua capacidade física. Outro ponto fundamental para a gente poder entender como que o burnout ele vai se estabelecendo, ele vai se desenvolvendo na vida das pessoas, está muito relacionado a relacionamento com as chefias. Pesquisas específicas mostram que as chefias são também um ponto principal do desenvolvimento do burnout nas pessoas. Esse adoecimento que também ele é relacional especificamente no trabalho. Como que eu vou identificar isso no meu dia a dia? Como que isso vai fazendo parte, essa depressão nítida causada pelo trabalho? E uma das características do burnout é que é um sintoma muito forte desse esgotamento físico e mental. Ele começa, por exemplo, com pequenas irritações. Eu estou no meu trabalho, a irritação ela faz parte do nosso dia a dia de trabalho. Obviamente que nem todos os dias são dias de tranquilidade no trabalho, mas essa irritação provocada por uma construção em torno das questões emocionais do trabalho passa a ser uma irritação crônica, frequente. Eu vou desenvolvendo esse tipo de irritação. Daqui a pouco, essa irritação, ela começa a trazer em mim angústias de todos os tipos que eu não consigo identificar essas angústias. Então, a irritação inicial, mas uma irritação frequente por conta especificamente do trabalho, é também um dos pontos da gente começar a entender como que o burnout ele vai se instalando e vai se desenvolvendo. As pesquisas que trabalham especificamente com a saúde emocional do trabalhador, elas dão conta de que o burnout ele vai se instalando. Esse quadro de irritação, que ele vai virando um quadro crônico, é apenas um dos sintomas desse esgotamento que ele chega num ponto que daqui a pouco a pessoa ela realmente não dá mais conta de fazer as suas atividades. Mas aí eu quero também especificar alguns pontos para a gente poder entender como eu posso identificar esses quadros do burnout, o que a psicologia trabalha, como a psicologia trabalha com isso. Esse primeiro ponto, ele tem a ver com o momento, e aí eu já falei sobre a questão da irritação, que ela vai virando uma irritação crônica, mas ele tem a ver nesse momento com o hiperfoco. A pessoa ela passa a trabalhar altamente focada, mas não é aquele foco positivo. Diante de determinadas pressões no trabalho, ela passa a entrar num rendimento, aquele rendimento que a gente chama de rendimento elástico, em que ela vai sendo puxada e num determinado momento ela não consegue voltar mais à sua condição normal. Parece que ela está produzindo cada vez mais e isso tem um motivo. Não é a produção e nem a produtividade positiva, mas é uma produção exaustiva para responder e até mesmo tentar enganar, disfarçar essa pressão. Uma das respostas que as pessoas costumam dar num momento de pressão é silenciar-se totalmente, render pouco ou então entregar muito, mas ela passa a fazer isso de uma maneira que a gente vai chamar de uma maneira doentia. Isso não é positivo. Esse é um dos quadros também e uma das características do burnout. Quero agora também falar com vocês de uma segunda característica. Essa segunda característica, que é ligada e a várias outras características, tem a ver com ansiedade e irritabilidade, mas já
está fazendo sintomas ou gerando sintomas no nosso corpo. Essa irritabilidade que ela é, no primeiro ponto aí do burnout, mais individual, eu vou ficando irritado, eu passo a transformar essa irritação também em agressividade. Eu passo a ser agressivo, não só com os meus colegas ali de trabalho, mas também com as pessoas, principalmente as pessoas que estão mais próximas a mim. E isso tudo, olha só, eu vou olhar o entorno, eu vou olhar as causas, e as causas, sempre quando a gente olha de uma maneira externa, fora do ambiente do trabalho, essas causas, elas retornam para o ambiente do trabalho. Nessa segunda fase, a pessoa já em estado de burnout, ela começa a sentir os sintomas físicos, como a ansiedade. E nessa fase, o que vai acontecendo? Esses sintomas, eles já são, por exemplo, sintoma generalizado da ansiedade, como além de trabalhar sempre irritado, já partindo aí para agressão, agressão verbal e, em muitos casos, também a agressão física ao colega de trabalho, mas principalmente a agressão verbal. Eu trabalho o tempo todo nesse nível de irritação em que sintomas, por exemplo, de ansiedade, como o coração que sempre está acelerado de uma forma tremendamente diferente do que seria normal, aquele frio na barriga, é aquele estado de medo sentido dentro do organismo da pessoa. É por isso que a gente fala que o burnout é não só um adoecimento emocional, mas também um adoecimento físico. E tem aí o terceiro nível desse enfrentamento ou das situações daqueles que passam pelo burnout, e eu quero detalhar com um pouco mais de cuidado esse terceiro nível. Esse terceiro nível do estado de burnout, ele precisa de entrar com um cuidado muito grande, porque eu vou sair daquele momento de exaustão, onde eu estou ali trabalhando irritado, enfrentando, brigando, eu estou respondendo cada vez mais a trabalhos e a situações que eu não dou conta, mas eu vou entregando, e aí eu passo a entrar no estado de apatia, e essa apatia ela pode chegar a uma apatia total, de desinteresse pelo trabalho, desinteresse pelas outras relações em torno da minha vida pessoal também. E isso tudo, como eu falei desde o início, tudo relacionado ao trabalho. E aí eu começo a ter perdas de rendimentos, eu passo a ter perda de rendimento na minha produtividade, não essa produtividade maluca que eu estava nela, mas na produtividade que faz parte aí das minhas metas, faz parte do desenvolvimento das minhas habilidades e das minhas competências. Eu passo, por exemplo, a perder memória, eu passo a entrar num estado de esquecimento, principalmente das memórias recentes, me pedindo alguma coisa, eu vou fazer e aí eu já esqueço. Isso é apenas um detalhe. E como vivem essas pessoas em estado de burnout? Lembrando que esse é um processo que se instala, na maioria das vezes as pesquisas estão mostrando e reforçando que tem muito a ver também aí com as chefias, o tipo de chefia, essas relações, aquilo que não se dá conta do sofrimento, do entender o outro e a capacidade que eu tenho de absorver isso tudo. Lógico que isso vem de um processo, mas também as pesquisas mostram, como eu já disse, que a pessoa pode ter uma crise de burnout de um dia para o outro, dependendo do momento completamente levado ao período de estresse dentro do trabalho. Mas é muito importante algumas reflexões. E aí eu trouxe aqui alguns pontos em que você pode começar a analisar a sua situação, você também que é chefe, você que está com responsabilidade sobre pessoas, um olhar atento, um olhar cuidadoso é fundamental para que as pessoas tenham saúde no trabalho. Como fazer isso tudo? Então a gente trabalha alguns aspectos, como reorganizar a nossa agenda emocional. Mas o importante é saber que junto com a pessoa, no ambiente terapêutico, no consultório, a gente vai construir junto um cenário ou vai reconstruir esse cenário de que levou essa pessoa aí ao sofrimento do burnout. Lógico que a gente tem todas as questões também ligadas à questão da saúde, em que nas minhas parcerias com os profissionais da área da psiquiatria, às vezes é preciso entrar com uma medicação. Isso não sou eu que faço, é o psiquiatra que vai fazer isso, mas na maioria das vezes no consultório, construindo esse cenário, construindo um cenário
positivo, de entender as emoções, de fazer um equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal e a vida emocional, a gente consegue criar novos repertórios para que essa pessoa novamente ela possa retomar a sua condição de protagonista da sua vida profissional. Quero dizer para você que é muito importante, nesse tempo, a gente chegar a um equilíbrio, uma vez que o trabalho faz parte de quase mais da metade do nosso dia de trabalho, as nossas emoções para com o trabalho fazem parte também da totalidade da nossa vida. E a ajuda terapêutica, ela é fundamental para que a gente aprenda novos recursos emocionais para lidar com o dia a dia no trabalho.